Retornando então, pessoal, à nossa aula sobre ação, nós vimos as primeiras teorias da ação, passamos pela teoria concreta, as teorias abstratas e chegamos no estudo de Liebman, que traz para nós alguns elementos denominados condições da ação, aonde o juiz, então, ao se deparar com essa ação proposta pelo autor, ao receber essa ação, ele vai, no primeiro momento, fazer a análise dos elementos, né, que circundam o processo, para verificar se esses elementos estão ok, estão de acordo com as leis, as regras processuais. E esses elementos nós vimos na aula anterior, que são os pressupostos processuais. Mas também Liebman, ele estabelece, num primeiro momento, ele estabeleceu 3 condições que o juiz, antes de dar continuidade ao processo, ele deve fazer a análise, analisar. Então essas 3 condições são elementares para que o juiz dê seguimento ao processo e não extingua num primeiro momento também, assim como os pressupostos processuais, aquele processo que está para iniciar o seu curso, certo? Então o juiz analisa os pressupostos processuais, analisa as condições da ação, se estiver tudo ok, ele dá curso ao processo, determinando a citação do réu. Certo, pessoal? Então vamos analisar aqui, dentro das teorias, da teoria de Liebman, dentro das teorias da ação, as condições da ação estabelecidas por esse autor. Já fazendo uma ressalva, tá, pessoal? Que essa teoria, essa condição da ação aqui, ela não consta mais no novo CPC. Então, no antigo CPC até 2015, nós tínhamos as 3 condições da ação e agora nós temos apenas 2 condições da ação. Importante relembrar, repetir que as condições da ação, elas já levam o juiz a fazer uma análise preliminar do mérito. Tá, pessoal? Ele não vai julgar fazendo a análise das condições da ação. Ele vai fazer uma análise preliminar, vai visualizar se tem a ligação, já vão ver aqui quais são, mas ele vai fazer um juízo de valor já para ver se está ok, se pelo menos aquela ação é possível. Tá? Então ele vai dar uma olhada no mérito, assim, tá? Vai dar uma olhada superficial. Se tiver ok, se preencher, ele dá seguimento. Se não preencher, ele vai extinguir também o processo. Ok, pessoal? Primeiro, legitimidade da parte que ingressa com a ação e também do réu. Então, legitimidade aqui se refere tanto ao autor como ao réu. Em primeiro lugar, o autor. O que o juiz precisa analisar para cumprir o primeiro requisito aqui das condições da ação, que é a legitimidade. Pessoal, quando o autor leva até o juiz o fato, ou seja, o direito subjetivo que ocasionou a ida dele ao Poder Judiciário, vamos voltar àquele nosso exemplo ali do acidente automobilístico, né? Eu estou conduzindo o meu veículo na velocidade adequada e na preferencial. E
outro veículo adentra a minha preferencial e acaba colidindo com o meu carro. Surge daí, vamos supor que não houve nenhuma lesão de nenhum dos motoristas, né? Mas houve um dano material, né? Vai sair lá uns R$5.000 para fazer o reparo no meu veículo. Dentro do direito material, direito civil, eu tenho um dispositivo que determina que quem causa dano a outrem fica obrigado a reparar. Logo, esse motorista causou dano indevido ao meu veículo, que resultou no dano de material de R$5.000. Eu tentei cobrar ele, né, amigavelmente, ele não se recusou ao pagamento, não realizou o pagamento. O que eu fiz? Fui até o Poder Judiciário e descrevi os fatos relativos a esse dano sofrido e realizei o pedido de indenização dos R$5.000 que eu gastei para reparar o meu veículo. Vamos supor que eu tenho, então, nesse caso, né, eu, Marcelo, os fatos, né? Fatos, acidente. E vamos dar um nome aqui, João Nazário. Quem são as partes legítimas para constar nesse processo? Que estão envolvidos estão envolvendo esses fatos do acidente. Eu, como autor, e o seu João Nazário como réu. Mas tinha uma testemunha aqui, chamada Marcos. O Marcos pode constar no processo como autor ou como réu? Não. Marcos pode ser até testemunha. Depois, pode ser ouvido depois. Mas ele não vai estar legitimado nem para ser autor, que sou eu, só eu tenho a legitimidade para ingressar com o processo, ou o réu, que é o seu João Nazário. Então, legitimidade das partes, pessoal, se refere ao envolvimento das partes, tanto autor como réu, naquele fato levado até o Poder Judiciário para ser apreciado, que está exigindo uma tutela jurisdicional, uma prestação jurisdicional. Isso às vezes assim, aparentemente parece fácil, e de regra é fácil. Mas aí vamos supor que eu morri antes de entrar com o processo. Vou me matar aqui, morri. E aí, quem que pode entrar? Quem tem a legitimidade para entrar com o processo? Aí já envolve mais coisa, já envolve mais direito, né? Aí eu vou ver se eu tenho filhos, esposa, cônjuge, enfim, né? E aí eu tenho cônjuge que não é cônjuge, que é companheira. Veja que isso aqui é uma situação bem complexa. Por exemplo, no INSS, morre o companheiro, não há casamento formalizado, não há documento de casamento, morre o companheiro, e aí a pensão que seria da companheira é indeferido pelo INSS porque a companheira não é casada, não há demonstração de que a companheira era efetivamente companheira, né? Então tem que entrar com processo para reconhecer que havia união estável, declaração de união estável, para demonstrar a legitimidade da companheira para pleitear a pensão junto ao INSS. Então tem algumas questões, mandado de segurança, por exemplo. O mandado de segurança, eu tenho que ingressar com a ação
contra a autoridade coatora. Quando vocês forem ver a mandado de segurança, vocês vão ver, vão identificar quem é a autoridade coatora no órgão público. Para ser ré, para ter legitimidade para constar nesse processo. Se eu entro contra a pessoa errada, o que o juiz vai fazer? Vai extinguir o processo, porque a pessoa contra quem eu entrei não é legítima para estar naquele processo. Então, legitimidade, tá, pessoal? Tem a ver com o autor, a análise do autor e do réu, para verificar, fazer a verificação de que se eles realmente estão envolvidos nos fatos trazidos a esse processo para ser analisados. O autor, se efetivamente tem o direito subjetivo contra o réu, e o réu se está envolvido naqueles fatos e se efetivamente é culpado. Segundo as condições da ação aqui, interesse processual, interesse de estar em juízo. O que é esse interesse, professor? No que consiste o interesse? O interesse é a necessidade da parte de ter que recorrer ao Poder Judiciário para ver sua tutela prestada. Então, se é o caso de uma cobrança, eu tenho que pelo menos relatar, né, que eu fiz inúmeras tentativas de cobrar o réu, o requerido, e ele se negou todas as vezes a realizar aquele pagamento. Então, face a essa negativa da parte de cumprir com a sua obrigação, eu recorro ao Poder Judiciário, para que efetivamente preste a tutela jurisdicional. Tá? Então, interesse processual se revela como a necessidade efetiva de eu buscar a tutela jurisdicional. Por exemplo, se for a busca de um pleito junto ao INSS, uma aposentadoria, por exemplo, eu vou demonstrar o interesse pleiteando num primeiro momento nas vias administrativas. Então eu vou lá procurar o INSS, a agência do INSS da minha cidade, vou levar os documentos, vou fazer uma petição, na verdade a atendente mesmo que faz a petição, né, e vai me dar um recibo de protocolo de início do processo administrativo. Quando esse processo administrativo chegar ao seu final e for indeferido, só seu processo de aposentadoria foi indeferido pela autarquia, pelo INSS. A senhora não tem direito à aposentadoria, diz a autarquia. Com esse documento, eu demonstro junto ao Poder Judiciário, depois eu entro com a ação junto ao Poder Judiciário, de que eu tentei recorrer às vias ordinárias administrativas, mas tive o pleito negado. Então, efetivamente, eu tenho o interesse de estar em juízo, né? O interesse processual, de buscar as vias processuais para definir a análise dessa questão da aposentadoria. Tá, pessoal? E assim por diante. Então, o interesse, ele se refere à necessidade da parte buscar o Poder Judiciário efetivamente para ter o seu direito atendido. Daqui a pouquinho nós voltamos.